Olá, Shalom, seja bem-vindo a esta sala de aula. Agora nós vamos ter a segunda aula intitulada Jesus em meio ao povo. Fique conosco e nos acompanhe nessa aula. Nós já aprendemos coisas maravilhosas de Jesus ao longo da nossa vida cristã, não é mesmo? Eu e você já aprendemos muitas coisas a respeito de Jesus. Mas sabemos que podemos e devemos buscar mais informações, porque Jesus tem mais informações para nos passar em sua vida. A vida e a obra de Jesus carregam mistérios, carregam palavras que são guardadas em seu entendimento apenas para aqueles que amam a Deus, carrega também revelações profundas em cada letra. Lembrando que Jesus, o Cristo, é o Verbo de Deus que se fez carne. Logo, a palavra de Deus vai trazer muita informação sobre Jesus e sobre o próprio Deus Pai. Então, nós vamos começar pela genealogia. A genealogia é o nosso ponto de partida na aula de hoje, Jesus em meio ao povo. A genealogia é muito pouco observada e lida pela maioria dos irmãos. Talvez você também tenha tido essa dificuldade de ler e chegando nesse ponto da genealogia você considera, isso não é importante, isso não tem nada para me ensinar. Mas é exatamente aí que mora o nosso engano. Na genealogia, como em qualquer outra informação bíblica, está um ensinamento maravilhoso do Senhor. Princípios e verdades exponenciais estão sendo ditas e proclamadas pelos evangelhos, inclusive a genealogia. Vamos tentar entender a genealogia e alguns pontos dela. Anote então. A primeira questão da genealogia é que ela trata de uma ancestralidade de Jesus, para comprovar a sua descendência e a sua ascendência. Na ascendência encontramos o rei Davi. Na descendência encontramos José e Maria. Ambos estão ligados à árvore genealógica do rei Davi. E isso é importante porque o Messias precisa ter alguma ligação à linhagem do rei Davi, porque a promessa bíblica é exatamente essa. Da descendência do trono de Davi, o Senhor levantaria um rei que reinaria para sempre com justiça. E esse não é outro senão o Machia. Então agora nós temos uma razão para estudarmos a genealogia. E vamos agora buscar outros motivos para estudar genealogia. A segunda motivação de ensino da genealogia é que a genealogia vai apresentar um grupo bem diversificado de pessoas. Nós vamos encontrar reis, príncipes, sacerdotes, crentes, tementes a Deus, mas também vamos encontrar ímpios que se converteram, pessoas gentílicas que estão entrando na árvore genealógica de Jesus. Nós vamos encontrar moabitas, judeus e pessoas não de alta classe, mas pessoas simples na genealogia de Jesus. Então a genealogia quer dizer para nós que Jesus é uma pessoa que absolve todo o que crê. E todo aquele que crê no Senhor, rico ou pobre, nobre ou plebeu, ele será incluído na árvore genealógica de Jesus. Ele entrará para os primeiros que entrarão na presença do Senhor. Ele fará parte de todo um grupo chamado remanescente, ou todo um grupo chamado filhos de Deus. Logo, a genealogia está dizendo que todo aquele que se achega ao Pai encontra do Pai a virtude de se fazer filho de Deus. Todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, é o que diz a palavra do Senhor. Nós ganhamos nova nacionalidade. Nós não somos mais cidadãos da terra, gentios, que éramos pobres espiritualmente, andando de um lado para o outro sem nada entender. Nós somos agora descendência pela fé em Abraão, pela fé de Abraão. E a terceira observação que queremos fazer é que há uma questão histórica contida nessas relações da genealogia. E eu quero ver com você isso agora. Observe que a genealogia de Jesus é apresentada em Mateus capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 16, considerando também o 17 como conclusão. E no capítulo de número 3 do Evangelho segundo Lucas, do verso 23 até o verso 38,
estão relatadas a genealogia ou a ancestralidade de Yeshua. E é tão interessante que observamos em primeiro plano a sequência de Mateus. A sequência de Mateus começa com Abraão e termina com Jesus Cristo, nascido de José e Maria, filho de Maria, e também termina com José, marido de Maria, e Jesus. Agora, indo para Lucas, nós vamos encontrar a genealogia começa com Eli, pai de José, e termina com Adão. Então, a genealogia de Lucas se estende mais gerações e a genealogia de Mateus por menos gerações. Agora há um entrave aqui, há uma questão logo aqui. Já entendemos que os nomes estão apontando para questões espirituais que o Senhor está resolvendo em nosso meio. Mas também agora nós temos um problema. Veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1, no verso de número 16. José foi gerado de Jacó, marido de Maria. Vamos ler de outra forma? Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. O pai de José, em Mateus 1,16, se chama Jacó. Indo para Lucas capítulo 3, no verso de número 27 e 26, no verso de número 23 está escrito: José, filho de Eli. O pai de José em Lucas se chama Eli e o pai de José em Mateus se chama Jacó. O que aconteceu aqui? Onde está o erro? Não há erro. Não há erro. Na realidade, há uma explicação bem lógica e legal para isso. Porque a lei de Moisés vai explicar a razão dessa confusão momentânea entre os nomes. Diz respeito à lei que trata da descendência. E ela diz o seguinte: se um homem não pode ter filhos, ou morre sem ter filhos, o irmão deste homem pode gerar filhos para ele. E aí, gerando filhos para o irmão, o filho passa a ser do irmão que não pôde ter filhos ou do irmão que morreu sem ter filhos. Assim continuaria a descendência daquele determinado homem. O que nós encontramos aqui agora é exatamente essa lei aplicada em um livro e não aplicada em outro. Provavelmente aplicada em Mateus por ser um judeu e não em Lucas por não ser um judeu. Lucas tem uma preocupação muito mais histórica, porque ele está escrevendo a alguém muito importante, nós vamos ver quem é. Mas Mateus está escrevendo ao seu povo, então ele precisa corrigir e conseguir apresentar a lei ao povo e a tradição da lei também. E essa lei fica bem fácil de entender agora. Ou Jacó é o pai que vai gerar o filho, ou Jacó é o pai que recebeu do irmão essa lei, esse direito de ter um filho, uma vez que não pôde, ou uma vez que morreu sem ter filhos. Pelo que entendemos, Mateus está mais próximo da lei, enquanto que Lucas está mais próximo da razão, da genética. Então, poderíamos dizer que Mateus está apresentando o pai legal, o pai que pela lei está tendo um filho, que não é dele, mas é do seu irmão que gerou por ele. Então seria o pai que não podia ter filhos, Jacó. Ele é o pai legal de José. Lucas está escrevendo alguém muito importante, ele faz questão de um levantamento racional, histórico, pontuado apenas na verdade, e não em leis ou tradições. Então, fazendo sua busca, ele encontra Eli, que é o pai genético de José. Então, a lei de Israel, a lei de Moisés, é quem estabelece esses parâmetros de observação. Não há nenhum erro, não há nenhum engano. O que há aqui é uma apresentação da lei formal sendo apresentada por Mateus e a lei não sendo apresentada por Lucas. Então, nosso primeiro entrave de Jesus no meio do povo aparece logo no capítulo 1. Agora vamos entender uma outra coisa.
A palavra do nosso Deus vai falar sobre Jesus sendo descendente direto de Davi e também descendente direto de Abraão, o que faz de Jesus um judeu. A genealogia vai nos mostrar algo bem diferente daquilo que geralmente pensamos em Jesus ou sobre Jesus. Se Jesus é descendente direto de Abraão, e se ele é descendente direto de Davi e outros judeus, Jesus é judeu. E essa palavra deve entrar em nosso coração, porque Jesus vem dos judeus. A salvação, diz a Bíblia, vem dos judeus. Então nós devemos começar a pensar sobre muita coisa que geralmente somos críticos quanto a elas. Sabe, queridos, quando comecei a estudar hebraico, algumas pessoas começaram a me dizer: cuidado para você não se tornar judeu. Esse sentimento é um sentimento antissemita, porque não há nenhum problema em você conhecer a língua, os hábitos do povo hebreu. Porque o povo hebreu vai ensinar você sobre vida e hábitos de Jesus de Nazaré. Jesus era judeu. Não dá para mudar isso. Você não pode, eu não posso mudar isso. Como judeu, Jesus vivia como judeu. E isso talvez assombrasse muitos crentes, ou venha a assombrar muitos crentes que tomam o conhecimento de que Jesus era uma pessoa advinda de uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Há um abismo entre nossa cultura e a cultura de Jesus Cristo. E é muitas vezes esse abismo, quando não é construído de maneira sólida e verdadeira, algo que ligue o tempo passado, os hábitos de Jesus, com o propósito da sua mensagem, nós vamos então nos tornar, além de antissemitas, vamos nos tornar pessoas sem a informação principal, basilar do Evangelho de Jesus Cristo. Eu comecei perguntando o que é o Evangelho e qual é a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é anunciar a vitória de Jesus sobre a morte. Esta é a boa nova. A morte perdeu para Jesus. E por que essa é uma boa nova? Porque pelo pecado estamos todos condenados, é o que diz a palavra de Deus em Romanos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado, também diz o autor a Romanos, é morte. Mas agora Jesus morre e vence a morte, e ele toma o direito de ressuscitar os seus e arrebatar os vivos que temem a ele no dia final. Essa é a grande vitória, a vitória sobre a morte espiritual. Então, olhando para Jesus, nós vamos encontrar Jesus um judeu, um hebreu. E aí eu gostaria de apontar para vocês, não se assustem com a figura judaica de Jesus. E se Jesus é judeu, e se Jesus tem o hábito de um judeu, então nós temos que entender que algumas coisas certamente Jesus fará. Nós temos que entender que alguns hábitos certamente foram vividos por Jesus, como por exemplo o que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E a proclamação desse único rei, desse único Deus, leva Israel à consequência dessa mesma ordenança em Deuteronômio. O nome do Senhor e a sua mensagem e essa proclamação de que ele é o único deveria estar em todo lugar na vida de um hebreu. E deveria estar também em uma pequena caixa que deveria ser colocada entre os olhos, na testa e também no braço esquerdo. O nome disso, tefilim. É um objeto de oração sem a qual um judeu não oraria sem ele. Como assim? Não oraria sem ele? Exatamente, não iria orar. Um judeu, homem, não ora sem o seu filactério ou tefilim. É ordem do Senhor que ele esteja usando o mesmo. Então, ao olhar Jesus, deveríamos ver exatamente essa imagem de um homem
entre 30 e 33 anos, já apresentando-se ao mundo como alguém separado por Deus, ungido por Deus para trazer a boa nova e usando todos os objetos habituais da fé judaica. Eu trouxe para vocês verem um objeto que é para mim um dos mais lindos objetos na vida de oração de um judeu. Se chama talit. Esse que tenho aqui foi adquirido em Israel e é um trabalho muito lindo de arte feita por irmãos judeus cristãos, ou seja, por irmãos que são judeus e praticam o cristianismo, creem em Jesus de Nazaré. O talit, ele é um objeto de oração, assim como o tefilim e o filactério. Eles são colocados sobre a cabeça. O primeiro, para lembrar a palavra do Senhor em Deuteronômio 6,4. E o segundo, que é o talit, ele é conhecido como objeto de oração. Porque o homem não pode orar com a cabeça descoberta. Então, quando você visita Israel, então você vai descobrir o que nós chamamos de al-kippar, ou kippar, que seria a pronúncia melhor, que é colocado sobre a cabeça dos homens para a oração, também compondo os seus objetos de oração. Mas o que significa o kippar? O kippar significa um ponto final. O homem está dizendo, ao usar o kippar, que é um pequeno objeto, uma pequena cobertura que não esconde a cabeça do homem, mas apenas dá um sinal sobre a sua cabeça. Esse objeto representa um ponto final e o judeu está dizendo, eu comecei aqui embaixo e termino aqui. E daqui em diante, Deus existe e Ele é maior. Não é lindo isso? E ao usar o kippar, o homem está replicando a história de Moisés, que desce do monte com seu rosto brilhando, e ele então vai usar um pano, um tecido, para cobrir o seu rosto, visto que ele brilhava muito diante dos homens, não podia ser visto e observado. Então, o que o kippar quer dizer? Que a glória do Senhor está presente na vida de um judeu, pela descendência da busca dessa glória. Em especial, o talit tem vários tamanhos, e o maior deles, que cobre todo o corpo quando estendido, como um lençol, é chamado de tenda da oração. E essa tenda da oração é a referida na palavra de Deus, que diz que Paulo fazia tendas para sobreviver. Agora imagine se você olhar para essa afirmação e considerar que o que Paulo fazia eram tendas de habitação. Então você vai ter que considerar que Paulo tinha que ter muitos funcionários para carregar todo o material. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele fazia talites de oração, que é chamado de tenda de oração. E onde ele ia, em cada lugar que ele ia, ele encontrava uma sinagoga, e ali então ele proclamava a palavra do Senhor e usava também a sua cobertura e vendia para os irmãos judeus e também cristãos prosélitos, vendia esse material para sobreviver. Ele produzia então um talit.
Aprendeu isso? Não é bacana isso? Agora, isso é bem diferente da cobertura que um árabe usa hoje. Este foi adquirido nos territórios palestinos em uma visita que nós fizemos a Israel, e nós vamos encontrar uma cobertura também sobre aquele povo, mas que não se parece com o talit, porque não é um talit. Na realidade, essa cobertura ela tem o propósito de identificação do mundo árabe. É como se as pessoas usassem essa cobertura para mostrar que eles são de ascendência árabe. E aí quem vai determinar o uso dessa cobertura é o Alcorão. O Alcorão vai apontar o que significa a cobertura de um homem: dignidade, santidade, identidade, principalmente.